Fala, gente bonita! Hoje estou aqui com o Carlos Ferreira, ele que é arquiteto urbanista e vai contar um pouquinho pra gente sobre o empreendimento aí, mas antes, claro, Carlos, quero agradecer a sua vinda até aqui ao nosso podcast. Tudo bem com você? Tudo bem, eu agradeço o convite, mas muita satisfação de poder estar aqui e falar um pouco mais do nosso trabalho. Estou à disposição de vocês. Então, para começar, gostaria que você contasse um pouco a sua história e, até chegar nesse empreendimento que você vai trazer aqui para a nossa cidade. Sim, claro. Eu sou funcionário da prefeitura, ex-funcionário da Prefeitura Municipal de Bandeirantes. Entrei na prefeitura em 2005, né? E eu tenho algumas formações acadêmicas e entre elas arquitetura e urbanismo. E a partir de 2010, antes mesmo de formar em arquitetura e urbanismo, eu já comecei a trabalhar com empreendimentos, no caso, e a gente começou a fazer alguns loteamentos. No caso, foi um conjunto habitacional, que é o Julieta Lordani, foi em parceria com a empresa Cimentec de Andirá. A gente realizou a construção de 144 unidades na época. Foi um marco histórico, porque foi o primeiro empreendimento fora de Londrina que a Caixa exigiu o aquecedor solar. Então foi uma novidade para a região. A gente construiu essas casas, né? Eu fiz a parte burocrática, documental para a empresa e graças a Deus deu tudo certo. O pessoal gostou muito do nosso trabalho, finalizamos, né, dentro do prazo. E após isso eu continuei fazendo alguns trabalhos para essa empresa, mesmo prestando alguns serviços nessa área de documentos, no caso. Em 2015 eu me formei, né, em arquiteto urbanista. Aí, através da prefeitura, eu virei fiscal de obras públicas. Aí fiquei num período não muito longo na prefeitura nessa função. Depois eu decidi a me desprender do quadro municipal para exercer a função dentro da área de loteamentos, tá? Aí depois disso a gente lançou alguns outros empreendimentos, que foi o conjunto habitacional lá da Láqua, que foi 57 unidades lá na cidade de Andirá. No mesmo período, a gente fez o loteamento Monte Santo, também com parceria da Cimentec, com o proprietário da área, né, família Delgado, aqui de Bandeirantes. Mas eu já fiz vários outros loteamentos aqui em Bandeirantes. Tem alguns em análise, ainda em estudo, tem alguns em trâmites. Então, ao total, hoje eu tenho em torno de 35 loteamentos na região, tá? Alguns deles estão sendo regularizações de empreendimentos irregulares e outros loteamentos do zero, tem condomínios, né, sendo em outras cidades. E agora, né, a gente está lançando esse empreendimento aqui em Bandeirantes, que é uma área nossa mesmo, que é um sonho antigo, né, que vai se realizar com muito sucesso. O seu foco sempre foi, então, loteamentos e condomínios? Sim. Dentro da arquitetura, meu foco sempre foi o parcelamento de solo, que a gente chama de parcelamento de solo no caso. É um processo muito burocrático, demanda muito tempo. Um loteamento hoje, para você fazer ele do zero, ele é demorado, né? Então, são muitos trâmites, envolve prefeitura, envolve INCRA, IAT, COPEL. Então, assim, é muita demora em órgãos, né? A documentação é muito extensa. Então, assim, muita coisa para se ver até você conseguir aprovar, depois a execução. Então, assim, é uma coisa bastante morosa. Então, assim, um projeto de loteamento hoje, ele está em torno de prazo. Iniciando hoje, você vai levar, para falar assim, foi muito rápido, 1 ano. 1 ano. Mas o normal é 2, 3, até mais. Isso se deve a quê, Carlos? Ao impacto ambiental, ao impacto urbano? O que impacta para essa demora, vamos dizer assim? A demora, ela começa a surgir porque, assim, antigamente a gente tinha um critério único. Parcelamento de solo a gente gerava a partir de uma lei federal, tá? Então tem uma lei de parcelamento de solo e aí a grande parte dos municípios seguia essa regra, tá? Só que a partir de 2008 para 2009 houve uma exigência do próprio governo, aqui no caso do governo do estado, exigiu que todos os municípios tivessem plano diretor. Então, antes desse período, eram cidades acima de grandes cidades, depois cidades acima de 50 mil habitantes.
E depois de 2009 foi com cidades abaixo de 50 mil habitantes. E dentro dessa questão de plano diretor, houve uma necessidade dos municípios contratarem empresas especializadas, né, para uma elaboração de um plano diretor, para ter uma regra, né, para as pessoas não construir qualquer coisa, para que as construções tenham uma qualidade, uma apresentação favorável, né, para trazer uma beleza maior para o município, né, para uma valorização da cidade. Porque a gente vê em grandes centros, né, por exemplo, São Paulo, na entrada de São Paulo você vê favelas, né, aquelas casinhas sem reboco, uma casa praticamente em cima da outra, né. Então, assim, para não acontecer aquilo, foi necessário a cada município se fazer uma legislação, se adequar nessa legislação para trazer uma situação para melhoria, tá? E é lógico que isso vai mudar muita coisa, vai exigir muito mais coisa. Então, hoje, um loteamento, assim, os planos diretores, assim, cada cidade tem o seu. Na nossa região, principalmente onde eu atuo, eu estou aqui em 13 municípios aqui da região, cada cidade tem o seu plano diretor, cada cidade tem uma regra diferente, cada cidade tem os seus critérios de avaliação diferente. Então isso assim, acaba ficando individual para cada município. Justamente. Legal. E além disso, tem um fator muito crucial nessa história, que tem que ser levado em consideração, que o Ministério Público, de uma forma geral, ele tem colocado muitas regras e exigido e cobrado muito dos municípios. Então, isso, de certa forma, acaba gerando assim, um pavor, né, na próprios funcionários. Eles se sentem pressionados, eles são, assim, muitos momentos, sendo notificados, sendo solicitados explicações, informações a respeito, porque foi feito dessa forma ou de outra. Então, hoje, assim, de nossa região, né, eu vejo assim que o plano diretor, nenhum de todas as cidades que eu participo é bom, é o ideal, entendeu? Eu não estou olhando pelo lado de quem está executando, eu estou olhando pelos dois lados, pela pessoa que está me solicitando, me contratando para fazer a documentação, e também para a questão da execução de obra e para quem vai comprar esses lotes. Então isso acaba dificultando demais, assim, sabe? Eu acredito que tem que ter regra, não acho que não está errado isso. Só que, assim, os critérios tinham que ter tipo uma cartilha meio que básica, assim, para os municípios seguir essa regra, sabe? E não cada município fazer o seu. Talvez regionalmente, né? Oi? Talvez regionalmente, né? Sim, tipo, sim. Para a região ter uma cara. Isso. Eu sou leigo no assunto, posso estar falando uma grande besteira aqui, me corrija, por favor. Sim. Mas, por exemplo, acho que nos anos 70 teve o governo fez aquelas casas parecidas, né, do Rio de Janeiro. Sim. Isso também era uma ideia de tentar deixar bonito. Isso. Casa de vó, né, que eles chamam. Aí existe também, assim, algumas situações, assim, academicamente, quando a gente vai estudar arquitetura, existem alguns fatores para você desenvolver um bairro, tá? Hoje, eu te falo para você com toda certeza, nenhuma das cidades leva esse critério a sério. Entendi. Isso é uma situação que acaba prejudicando. Uma das cidades assim que tem uma qualidade de vida melhor, digamos assim, mais próximo seria Londrina, tá? Não é porque não é só pela grandeza da cidade, não. Todos os bairros você vê tem uma área verde, tá? Isso tem os dois lados, bom e ruim, porque de certa forma, né, a gente tem a questão de criminalidade, né, usuário de droga, esconderijo de roubo, mas assim, é uma situação que também não pode ser descartada, mas ela traz uma qualidade melhor pela ventilação, a questão de ambiente, hoje a gente vive num calor extremo, Exatamente. Então isso traz uma representação bacana, né? Aí a gente vai, por exemplo, assim, para Maringá, já tem um conceito melhor arquitetônico, né? Porque ele já tem alguns critérios mais, já tem, além da arborização, já tem muito plantio de flores, né? Então, assim, acaba tirando um pouco o concreto, né, o asfalto, e acaba trazendo a terra de volta, né? O frescor que isso vai trazer para nós, a sensação térmica, no caso. E também, assim, eu vejo que a questão política, às vezes, também ela acaba atrapalhando, porque, assim, vamos supor que você vai elaborar um conjunto habitacional, você não tem a total liberdade de você desenvolver aquilo que você quer. Então, quando a gente fala de conjuntos habitacionais, a gente fica
a gente tem que seguir um critério do banco que está financiando aquilo, e o banco já tem as suas características. Eu trabalhei muito com essa situação de caixa por produção, que é diferente do comum, da pessoa ir no caixa aqui e na caixa fazer um financiamento individual para comprar um terreno e fazer a casa de construção. Então, a produção, você já faz um bairro, você cria um bairro, você vai fazer acima de 25 unidades. Então, é um outro escopo, né? A Caixa exige muito. A gente não tem a certa liberdade de aumentar muito o imóvel, porque eles olham muito critério de quanto que vai ser o custo. Já vem a questão financeira, ela está em primeiro ponto, né? Então, isso, assim, acaba diminuindo, não a qualidade, mas a estética, entendeu? Não é aquilo que a gente deseja, porque quem trabalha na área e gosta do que faz, e eu sou um desses, eu gosto de ver a coisa bonita, eu quero que a pessoa entra na casa, eu não estou fazendo uma coisa para mim, entendeu? Eu estou fazendo para um outro, para o próximo. E uma casa, a gente sabe que a pessoa que entra, que compra um imóvel, que ela decide comprar um terreno para construir sua casa, ela não vai ficar ali 1 ano, 2 anos. Ela vai ficar muito mais tempo que isso, às vezes até a vida toda ali. Então, eu penso assim, sempre eu tenho isso comigo. Então, se a pessoa está construindo uma coisa para ela e aquilo lá vai, talvez eu fiz alguma coisa, aquilo não vai ficar bom, ela não vai passar o resto da vida dela vai impactar a pessoa, né? reclamando daquilo. Puxa vida, isso aqui fosse diferente, seria melhor e tal. Então, assim, é uma coisa que me chama atenção. Eu sempre vejo o lado do próximo, não o meu. Eu faço as coisas não é para mim, eu faço as coisas para agradar o público. Eu quero que as pessoas comprem as coisas e se sentam felizes com aquilo, né? Então, eu atuo muito na questão de regularização de empreendimentos, que eu tenho alguns que as pessoas chegam chorando. Falam, nossa, eu tinha todo o meu dinheiro da minha vida toda, eu comprei esse imóvel e hoje eu não tenho nada. Você entendeu? Eu tenho casos hoje, eu recebi uma foto hoje, no período da tarde, de um empreendimento com uma placa de embargo, sendo que não é aqui no município, tá? É de outra cidade, mas sendo que o município não deu abertura para esse cliente poder regularizar isso. Então, assim, a gente começa a enxergar algumas coisas que acaba, sabe, chateando a gente. E aí, lógico, meu intuito sempre foi ajudar. Então, a minha felicidade é nessa pessoa que veio me chorando, eu entregar o documento para ela. Sim. Então, assim, a gente pega, assim, coisas, assim, bastante dificultosas. A gente trabalha com todo tipo de pessoa, porque tem os dois lados. Aquele que, às vezes, loteou de forma irregular e vendeu, tá? Que nem sempre tem o interesse de querer regularizar isso, porque ou já gastou o dinheiro, vendeu barato, né? Ou realmente ele não tem interesse de regularizar. E tem, assim, já tenho contratos também com pessoas que se agrupou dentro de um empreendimento e me procurou, falou, Carlos, me socorre. Então, assim, eu fico me sinto feliz em poder ajudar. E é gratificante você entregar o final do resultado. Então, a gente tem uma especialidade nessa questão. Então, assim, muitos tempos atrás, eu queria trabalhar mais com residências estéticas. Mas isso acabou sendo uma coisa assim que veio natural. Então, os loteamentos, os conjuntos habitacionais, sabe? E aí a gente pega uma linha e começa a seguir, né? E um dia após o outro vai entrando mais, e um fala para o outro, né? Eu nunca fiz propaganda, nunca coloquei em mídia, eu nunca falei para ninguém isso. Então, assim, as pessoas descobrem meu contato. Como eu disse, eu tenho um orçamento que está em Minas Gerais. Que legal. Longe, uma cidade extremamente longe. E a pessoa entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu descobri que um parente está regularizando com você, tal, e eu gostaria demais que você pudesse me ajudar. Então, você consegue fazer um orçamento para nós, uma estimativa, quanto vai ser? Aí eu faço uma análise criterioso. Então, assim, a análise vai além de documentos. Eu vou na área, vejo a dificuldade, onde estão os pontos, como é que eu faço, prefeitura, tudo. E aí a gente dá um orçamento e se a pessoa aceitar o nosso contrato, a gente vai lá para prestar esse serviço. Incrível, Carlos. E eu vi você falando de Londrina. Antes da gente falar do seu empreendimento, Londrina e Maringá, não sei se é correta essa informação. Londrina também foi planejada, certo? Sim, foi. Só que para muito menos dos habitantes do Com que ela certeza. tem hoje em dia, né? Maringá já tem mais uma cara... Sim. Eu tenho
um projeto em análise de uma área em Londrina. Então, hoje, a legislação de Londrina, ela é muito dura, mas, ao mesmo tempo, aquela rigidez da lei, ela é necessária. Porque, assim, por exemplo, a região que eu tô em estudo, tá? Ela tem Ribeirão no fundo, ela tem um encanamento que passa de esgoto nessa área, ela tem uma possibilidade de integração ambiental. Além do meio ambiente, ela tem uma questão também que essa área é uma área de expansão para a indústria. Entendi. Então, o risco de contaminação também tem que ser previsto. E eu, assim, de certa forma, mesmo com a rigidez da legislação deles, eu acabei ficando feliz porque você tem um acesso muito fácil às informações. Eu ajudei recentemente uma empresa aqui de Bandeirantes, um amigo nosso, cliente, ele vende artefatos concreto, e eu fiz uma prestação de serviço, assim, uma ajuda técnica para ele, de uma grande consultora lá de Londrina, que a Yoshi estava com dificuldade para aprovar uma situação dentro da prefeitura de Londrina. Mas essa dificuldade ela é necessária a partir do momento que você começa a entender o problema. Mas por que eles estão fazendo exigência disso? Porque realmente você vai ver, na hora que você começa a analisar os dados técnicos, o que está sendo exigido, aonde que está sendo exigido, o local, as características do local, você começa a dar razão para o órgão público se precaver daquela condição. Porque é uma obra que vai, assim, de milhões, mas muito dinheiro, realmente. Eu acho que 1 metro quadrado na região lá deve estar em torno de R$ 4.500 um metro. Então, uma área extremamente valiosa, com uma grande quantidade de lotes a serem comercializados, e essa parte externa que é custo da prefeitura. Então, a prefeitura exige que as consultoras façam também na parte externa e faça direito. Então, não está errado, porque a consultora, de certa forma, está tendo um grande lucro nisso. Então, assim, muitas coisas a gente pesa muito. O que está certo e está errado. O que eu acho que hoje, olhando assim de uma forma geral o plano diretor, o que eu falei no início, o grande maior problema que nós estamos tendo na região é que, assim, teve uma empresa que ela conseguiu fazer um plano diretor e ela veio negociando com todos os outros municípios, porque o município precisava desse plano diretor. Como eu disse, em 2009, houve uma imposição do governo do estado que, se não houvesse um plano diretor sendo aprovado no município, os municípios não iam conquistar e não iam conseguir mais financiamentos de obras públicas. E aí é uma coisa... Pega pesado, né? Pega. Então aí foi aquela situação assim até um pouco complexa, de pega uma situação e faz correndo, sabe? Um copia e cola que não é o ideal. Lógico que foi discutido, teve algumas audiências públicas, a população acabou não participando, de certa forma, mas, assim, teve um cuidado da maioria das prefeituras que eu conheço, mas, assim, mesmo assim ficou muito vago, muito errado e necessitando de sempre remendar. Então, a legislação vem remendando desde 2010, 2011 para cá. Então, hoje, ninguém sabe o que está valendo, o que não está, então fica uma questão dificultosa para você analisar e chegar no município, não, mas eu fiz dentro do critério da lei, não, mas aqui mudou para cá, esse parágrafo não vale mais, agora virou esse. Então, isso tem dificultado o trabalho na região. Eu cito um exemplo positivo, que eu enxergo dessa forma, a cidade de Uraí. Prestei serviço para uma família que tem assim, um conhecimento político muito amplo lá, e eles acabaram pegando esse plano diretor, falaram assim, vamos discutir, viu que não ia ter resultado nenhum aqui lá. Aí eles acabaram falando assim, vamos fazer o seguinte, vamos descartar isso e fazer a lei federal na íntegra. Fizeram uma audiência pública para isso, discutiram na Câmara, discutiu na Prefeitura, população, vai, pronto. Cancela-se o plano diretor, e o plano diretor se torna a lei federal. Aí acertou lá de todos os lados. Porque é uma cidade pequena, tá? Certas atribuições de plano diretor inibem o crescimento da cidade, tá? Trava. Então, assim, não vai para frente. Tem alguns critérios de alguns municípios, por exemplo, que hoje nós temos muitos empreendimentos em área rural clandestinos, tá?
Existe um estudo do Estado do Paraná de mais de 16.600 casos de loteamentos irregulares dentro do nosso Estado. Então, nós temos 299 municípios espalhados no Estado inteiro. E, na verdade, não existe uma cartilha ainda que está sendo confeccionada pelo Estado de como vai ser a regularização disso. Eu tenho alguns casos que estão em ascensão, os principais que mais se desenvolveu. Tá? Mas isso depende muito do bom senso público, setor público, para poder aprovar isso. Então eu acho assim que o Ministério Público não está errado de cobrar, mas eu acho que tem que ter uma situação de todo mundo se reunir e falar assim, gente, vamos fazer uma cartilha aqui, você entendeu? Vamos seguir uma regra básica para loteamento irregular, para loteamentos, e isso espalhar para o estado inteiro. Eu acho que isso está faltando. E isso vai contribuir muito para mais crescimentos, né? Porque a gente tem aqui essa região norte do estado do Paraná, é uma região assim, que não gira tanto financeiramente. Infelizmente, a gente é conhecido no estado do Paraná como região da fome, né? Quando a gente vai lá na Assembleia Legislativa, Civil, que a gente já foi várias vezes dentro do próprio, né, do gabinete do governador, então a gente é conhecido por uma região considerada dessa forma. E a gente não pode ter entraves que prejudique esse crescimento, sabe? Então eu acho que isso tem que ser mudado. Eu lembro que durante o colégio, né, a gente tinha que fazer uma maquete, não maquete, mas fazer um desenho de uma cidade nova, né? Tipo, em algum lugar do Paraná e tal. Eu sempre tive essa pergunta, né? E se eu tiver um sítio enorme e quiser construir uma cidade dentro? Aí é o que você está falando, existem muitas coisas, Sim. né? E agora, eu gostaria de falar sobre o seu empreendimento. Sim. Né? O condomínio Claro. Império, né? Sim. Que vai ser um empreendimento aqui na cidade de Bandeirantes. Gostaria que você falasse um pouco sobre como é produzir, construir um empreendimento desse e também nos contasse um pouco sobre as áreas que vocês terão ali, né? Se vocês vão ter áreas de lazer, área gourmet, como que vai funcionar esse empreendimento? Sim. O nome do nosso condomínio vai se chamar Condomínio Residencial Império, tá? Ele está localizado na antiga Rua Paraná, que hoje mudou de nome, é a Rua Dr. José Ives de Souza. Essa área, ela fica próximo para quem vai ali para a Arena NHS. Então fica próximo da Arena NHS, daquela igreja que lá existe, lá próxima, né? E nós somos vizinhos de um loteamento chamado Tunico Mateus, tá? É uma área hoje de 35 mil metros quadrados, tá? A disposição de lotes são 42 unidades, com tamanhos variáveis, porque o lote não é regular, assim, não tem as mesmas características frente e laterais de todos, né? Então varia muito, 12 metros de frente, 40, 45, 50, 53 metros de fundo. Então a gente tem lotes assim a partir de 400 metros até mais de 600 metros quadrados. Vai ser todo murado, tá? A gente já acertou essa questão, inclusive hoje, tá? Desse fechamento. A gente vai ter uma portaria 24 horas, vai ter um espaço para eventos na frente do empreendimento, que está dentro da área de uso comum. Então, esse espaço de eventos na frente é uma característica que nós não temos aqui na nossa região. Porque um espaço de eventos dentro do empreendimento, ele traz algumas características negativas, porque você, vamos supor, vai fazer um aniversário de alguém ali dentro. Aí entra os convidados entram com veículos lá dentro, vai estacionar na frente dos imóveis. Quem compra casa de condomínio não tem muro na frente, né? Então, assim, expõe demais, de repente a pessoa está lá, alguém abre a porta, já tem um acesso à piscina, então é uma coisa assim que não é muito legal. Geralmente, desculpa, perdão, mas geralmente esses espaços eles estão no fundo, né, dos empreendimentos. Justamente. Então o convidado ele tem que passar no condomínio todo para chegar nessa área comum, né? Justo. Então é uma situação que eu enxerguei isso como uma situação que não é positiva. E eu acredito que as pessoas chegando ali na frente não tem aquela situação de todo mundo ter que se identificar.
a dispensa da portaria, no caso, de fazer uma vistoria veicular. Imagina o transtorno disso. Então, assim, eu não acho isso bacana. Então, assim, de certa forma, vai fazer um evento. Aí os carros ficam externo, certo? Na frente do empreendimento é uma rua, assim, que não tem tanto movimento, mas, assim, uma rua que para estacionamento é ampla, né? E aí as pessoas estacionam o carro e já entra direto dentro do salão de eventos. Aí, esse espaço de eventos, a gente está programando ele para fazer em 2 pisos. Então, seria o espaço de eventos lá, a gente está analisando aí a questão de medidas ainda que vai ser implantadas, mas o segundo pavimento dele vai ter um playground para as crianças, né, se divertirem, brincarem. Isso tem vista panorâmica para a cidade, então é uma localidade assim que você tem uma visão muito bonita de Bandeirantes, sabe? O fim da tarde, muito show de bola, já tive lá algumas vezes. Então você vê assim que é diferente. E além disso a gente vai ter uma quadra de beach tennis, que é o esporte do momento, né? E isso aí para uso tanto dos condôminos, no caso do evento, provavelmente isso não venha a ser utilizado, mas nada impede de estar em uso naquele momento. É isso que nós estamos disponibilizando até o presente momento, tá? O muro a gente já analisou fazendo a faixa de 3 metros, tudo com cerca elétrica para garantir a segurança, vai ter seguranças extras dentro do empreendimento. Com uma quantidade de lotes de 42 unidades, a questão de condomínio, né, fraciona muito isso, então, ou seja, o custo disso é menor, tá? Porque você está rateando em mais unidades. Então, assim, a gente tem um número que nunca esteve de Bandeirantes. Todos os nossos, as nossas dimensões, no caso, e as nossas programações foi comparando a região, a necessidade, o que está errado, para a gente não fazer a mesma coisa. Entendi. Então, assim, a gente quer deixar um negócio assim, um lote bacana, nivelado, né, com 12 metros de frente e 50 de fundo, impossível a pessoa construir 100%. Isso dá uma disposição para você fazer uma casa com uma frente bacana, porque 12 metros é um tamanho legal. Lote assim, superior a 14, 15 metros, já começa a ficar ruim, fachada, porque daí você tem que fazer ambientes muito grandes no seu imóvel. Então a gente pensa tudo isso. Então a pessoa vai poder manter um bom jardim na frente. É comum em loteamento as pessoas já adentrarem e já ir para a garagem, que não é fechada na maioria dos casos, né? As pessoas deixam a garagem dela exposta, porque ela chega, coloca o carro na rampa, à noite ela coloca na cobertura, seu básico. E ela também vem a questão de valores, tá? A gente fez uma análise de mercado, a gente está ainda finalizando a questão de custo do empreendimento, mas o pessoal vai se surpreender com o nosso valor. Não é uma coisa assim para, né, que não há a possibilidade financeira, né? A gente vai ter planos depois de venda nesse segmento. A gente tem investidores conosco. Então, assim, a área é nossa, da nossa empresa, tá? Então, assim, graças a Deus, né, assim, pelo tempo de trabalho que a gente tem, o tanto de empreendimentos que a gente não tem problemas com o Ministério Público, graças a Deus, a gente nunca teve problema jurídico de nada. Então, a gente leza muito pelo nome, sabe? Esse empreendimento eu tenho uma parceria também com a Cimentec de Andirá, é um parceiro de longa data, a gente já foi sócio em outros empreendimentos, nos conjuntos habitacionais, que nem Julieta Lordani, no loteamento Monte Santo. Estou fazendo um trabalho para eles num condomínio em Cambará também, parceria com eles. Então, assim, é uma aliança que já vai há anos, né, que a gente tem uma boa comunicação, e eu acredito que vai ser um grande sucesso para o Bandeirantes. Eu acho que o Bandeirantes precisa disso. As pessoas sempre me teve como referência, então eu recebo muita ligação. Carlos, você tem terreno? Ou você sabe de algum para vender e tal? Então, assim, porque esse é nosso, no caso, mas a gente faz trabalho para várias pessoas, né? Bandeirantes, por exemplo, eu tenho 13 loteamentos aqui, então é muita coisa. A grande maioria aí é documento, tem coisa que é com documento de execução, então de tudo um pouco. Como eu disse, a gente não fez muito, a gente não ficava com foco, de publicidade, vamos publicar, que a gente está fazendo, não.
Sempre eu trabalhei na minha, respeito todos os profissionais. Eu acho que isso, a humildade, eu acho que é essencial em qualquer ramo que você esteja. Uhum. Então, assim, a gente tem assim, uma boa comunicação com as pessoas, sentar, conversar de boa. E a gente quer fazer o melhor, sabe? Você pode ter certeza, ainda mais que agora a coisa é nossa, né? Entendi. Então, com os outros a gente já tem um grande zelo, imagina com o nosso. Então, a cobrança familiar é grande, né? A gente preza muito por isso também. Então, a gente quer servir bem Bandeirantes. Eu sou filho, nascido aqui, Uhum. minha família é daqui, reside aqui. Então, eu quero presentear Bandeirantes com esse empreendimento, que eu acredito que vai ser um sucesso aí. Que bacana. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho mais da área de lazer, por exemplo. O que vocês pensam aí? Esse espaço de eventos, quando se fala em espaço de eventos de condomínio, a gente não traz muito, agrega muitas coisas, porque esse espaço de eventos em si, ele vai ter que ter lá os sanitários, masculino e feminino, né, um para deficiência, né, para acessibilidade, vai ter um espaço de cozinha, tá? E ele vai ter um espaço de jardim também. Porque como a gente está elaborando ele em 2 pisos, então assim é uma sistemática um pouco diferente. O acesso do pavimento superior vai ser por rampa, então cadeirante, idosos, né, qualquer pessoa vai conseguir ter um acesso tranquilo para o pavimento de cima. E lá é um ambiente que a pessoa vai conseguir desfrutar da cidade. A gente ainda não detalhou muito, mas há uma possibilidade da gente também colocar, porque eu tenho um espaço, minha esposa, né, tem um espaço de eventos, a gente está junto, um espaço de evento aqui em Bandeirantes, que é o Buffet Algodão Doce. Então a gente está pensando ainda se a gente vai agregar, né, nesse empreendimento e agraciar com essa situação, tá? Questão de piscina, essas coisas a gente descarta de condomínio, por causa da questão de segurança. Entendi. Porque daí você tem que manter, por exemplo, o corpo do bombeiro presente, por causa de um afogamento de criança e tal. Então é uma situação que é muito delicada, né? E hoje, nos terrenos de 12 por 50, a maioria vai fazer a sua própria piscina. Com certeza. Né? Então eu acho que não há necessidade dessa situação. Mas, por exemplo, vocês pensam em alguma área verde, alguma quadra esportiva? Sim, a quadra de beach tennis, ela vai ser uma quadra no padrão, tá? O nosso espaço é um espaço amplo, então a gente vai ter a autonomia de fazer na modalidade oficial. Esse é o meu objetivo. Então eu não tenho restrição de tamanho para isso. E é uma situação até muito simples. O meu desejo de coração é fazer uma quadra esportiva, porque eu sempre vejo que aniversário as crianças sempre gostam ainda do futebol. Então, assim, é um espaço para a criança corre, se coloca uma bola, se diverte. Ainda mais nesse momento que a gente vive, que com grande assédio de tecnologia, né, as crianças estão muito assediadas em celulares, né, em tablets, essas coisas. Eu acho que quando você faz uma festa, tem que tentar desprender a criança para poder, pelo menos, fazer um exercício. Sim. Então, eu acho assim que o playground, por exemplo, já é uma atividade. Esses equipamentos, eles vêm, a gente já sabe, eu tenho um conhecimento maior disso, porque eu já montei já alguns salões de festas, né, em São Paulo, e eu tenho um conhecimento dessa parte. Então, é um produto que ele é importado, que ele resiste há muitos anos debaixo do sol, não perde coloração, então é um produto que a gente já vai manter, um playground normal, aqueles escorregas, né, tem escalada. Então, assim, isso a gente vai ter, além da quadra poliesportiva e ainda a quadra de beach tennis. Esses 3 aí, basicamente, já está na nossa lista e vai acontecer. A questão de jardinagem vai ter que ter, porque esses ambientes aí, ele vai ser feito num gramado, vai ter um calçamento, né? Eu estou prezando muito nessa situação para as pessoas enxergarem, para não concretar o 100%. Porque eu acho que um terreno 12 por 50, você coloca muito concreto, questão de calor, aí você tem a manutenção, a grama também você tem. Mas eu acho que o jardim tem o seu charme, né? Com certeza. Então eu acho assim que as pessoas vão também ter essa visão. Lá a gente vai ter uma regra, tá? Que vai ser exigido um percentual permeável, que eu acredito que não seja superior à lei do que já existe no município,
que é 10% de área impermeável. Isso é exigido no município de Bandeirantes. Então a gente vai manter isso, dando à disposição, se a pessoa reconhecer que há um interesse maior de fazer essa questão, será muito bem-vindo, né? A parte de calçamento, a gente vai trabalhar com um tijolo, que é os pavers, tijolo de concreto. Porque, assim, hoje a regra do município, na questão de calçamento nos loteamentos, é exigido um concreto. E esse concreto tem uma largura de 1,5 m e 1 metro de grama. E então, o que eu resolvi fazer? Eu quero fazer com o paver por uma característica simples. Porque quando você faz uma calçada em concreto e a pessoa vai lá e adquire um lote, e ela faz o projeto dela, vai aprovar na prefeitura e depois ela já vai começar a execução de obra. Primeira coisa que um caminhão faz, vai entregar material, ele sobe em cima da calçada, ele quebra ali a calçada. Então é um serviço que a maioria das vezes é perdido. Então, enxergando isso em outros empreendimentos que a gente sempre faz, a gente cumpre as regras do município à risca, e aí eu decidi fazer em paver. Por quê? A pessoa que adquiriu o lote, ela vai poder retirar esse paver, reservar no canto. Após o término da obra, ela vai colocar o paver padrão que está ali. Né? Se perder uma peça, é fácil de você achar, não precisa remendo. Ela é uma área permeável. Então, assim, só agrega. Eu enxergo por esse lado. Além disso, então a gente vai fazer uma pista de caminhada com esse material. Na parte do fundo, como eu disse antes, a gente vai fazer um bosque, uma área verde. E eu sempre gostei do IP. Quando eu fiz o loteamento Monte Santo, a gente estava lá trabalhando, executando, eu tive que comprar mudas de árvores na altura de 1,80 m, que era exigido pelo município. E eu lembro que eu tinha duas opções, que era o tradicional Oiti, que a gente já conhece. Inclusive ele estava um pouco menor do que a gente precisava, mas a pessoa conseguia chegar a tempo no tamanho, mas tinha o IP. E é logicamente que eu optei pelo IP, porque eu acho bonito. E é bonito, demais. Sim. E aí a gente escolheu justamente as qualidades que não crescem tanto. Exatamente. Porque tem uma qualidade que chega até 3 metros e outra que chega a 7, 8 metros de altura. Só o rosa que cresce bastante. Cresce muito. O branco e o amarelo, acredito eu que são menores, né? Justo. Então, lá no Monte Santo hoje, o que tem lá plantado lá, nas ruas que tem, assim, ao contrário da rede elétrica. Então, assim, onde tem rede elétrica, a gente usou outro tipo de espécie de árvore. Mas no oposto foi tudo IP. Então, e a gente foi intercalando branco e amarelo. Branco e amarelo, você entendeu? Então, o que tinha, a gente comprou do estado de São Paulo e a gente colocou isso, porque eu acho que a hora que isso crescer mais para frente, muito. Vai ficar um show de bola, né? E, Carlos, para a gente encerrar, eu quero que você diga as suas redes sociais, como que as pessoas podem conhecer esse empreendimento. Puder falar para o pessoal, por favor? Sim. Como eu passei aqui, o condomínio residencial Império, tá? A gente já decidiu dar esse passo, né, para informar a cidade, né, as pessoas que têm interesse em adquirir e morar em condomínio, né? A gente não está comercializando, certo? Isso é importante salientar isso, porque a gente só vai fazer a venda no momento que estiver 100% correto, tá? Existe já a aprovação do município desse empreendimento, mas ainda tem uma situação que eu preciso acertar para finalizar, para a gente depois já partir para o registro de imóveis. A partir do momento que a gente já tiver os registros de imóveis individualizados, a gente vai abrir um plantão de vendas, tá? Esse plantão de vendas, normalmente, as pessoas que adquirem os lotes no início do plantão de vendas, geralmente, além dela ter opção de escolha nas melhores localidades, aquele que ela sonha, ou que ela mais gostou, além disso, ela vai pagar muito menos. Porque assim que tiver um empreendimento 100% finalizado, já tem uma valorização muito extrema, tá? E o nosso interesse lá é fazer tudo em paralelo. Então a gente tem um interesse assim, começa a obra de infraestrutura e começa também a construir imóveis. Entendi. Então a gente hoje eu tive uma reunião, como eu disse, né? E eu já decidi
A gente vai fazer lá algumas unidades em alguns terrenos. A gente não decidiu uma quantidade ainda, nem projeto. A gente vai escolher os projetos que a gente vai executar, mas a gente quer trazer uma opção para as pessoas virem, a disponibilidade, ver uma construção, o espaço que ela tem. Porque a maioria das pessoas, quando você mostra um terreno, a pessoa não consegue. Ela vê o terreno, mas ela não consegue se ver. Aquela construção, como que vai ser o espaço, né? Então, a partir do momento que você consegue fazer um canteiro de obra, que você tem uma parede, uma alvenaria, numa altura de pelo menos 1,20 m, 1,5 m, a pessoa vai nos ambientes, fala, nossa, que é um quarto, nossa, que grande e tal. Então, a pessoa já começa a ver, nossa, mas como vai espaçoso o lote. Então, é isso que eu quero. Eu acho que isso vai, as pessoas, na hora que ela começar a ver, né, assim que a gente for realmente já concluir o loteamento, já vai ter unidades lá. Essas unidades, com certeza, a gente vai comercializar elas, né? Então, eu acredito, assim, que vai agradar bastante. Porque, como eu disse, quem viu os outros empreendimentos na região, tá? E vê a disponibilidade, o tamanho dos lotes, a localização, porque está muito próximo ao centro. Você anda a pé ali 5 minutos do centro, então assim é muito rápido para você vir, voltar, né? Foi com o acesso ali de muito tranquilo, não pega trânsito, não enrosca em nada. Então assim, eu acho que vai ser bacana isso aí. E aí a questão de mídias, a gente está ainda em fase, né, de elaboração disso. Já brevemente a nossa equipe já vai estar disponibilizando isso. Certo. A gente pode trazer isso, essas informações e apresentar para vocês aqui, para fazer uma divulgação, uma parceria com vocês. E o nosso desejo de coração é que todo mundo venha nos conhecer pelo menos. De repente a pessoa não venha fechar um lote, mas vai lá conhecer, né? A gente vai querer ver a família bandeirantense indo lá, conhecer o empreendimento, que a gente vai receber todos com carinho. Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço. Quero agradecer vocês também e fiquem ligados, porque logo vamos ter empreendimento aqui em Bandeirantes novo, tá certo? Tchau, tchau, gente.